Vale Tudo acabou. E eu vim até aqui por meio deste vídeo para dar a minha opinião sincera sobre a novela. Aliás, treteiros de plantão, não pense que eu vou tacar o pau em alguém especificamente. Eu só venho aqui para falar o que eu achei de bom e o que eu achei de ruim enquanto eu assisti essa novela. Botando as cartas na mesa, a novela entregou o que ela prometeu? Sim, eu me emocionei, eu ri, eu achei interessante, eu fiquei virado durante 6 meses. Ela entregou o que ela prometeu. Foi muito bom. Temos que conversar sobre como foi muito bom assistir César e Olavinho durante toda essa trama, nos fazendo deliciar com momentos tão incrivelmente divertidos. Foi excepcional. Sinceramente, eu amei como eles me fizeram lembrar aquela famosa dupla de amizade, em que um só faz porcaria e o outro tem que consertar as coisas. E depois troca. Às vezes os dois faz porcaria. E isso, enquanto a gente tá assistindo, lindo, é incrível, é o puro suco da comédia. A lore da Paladar em questão achei muito interessante também, achei muito legal. Principalmente como ela ajudava subtramas a acontecerem, como a da Gilda e do Pascoal, que eu achei também muito fofo. Ô Pascoal! Isso tá na minha cabeça o tempo todo. Confesso que também amei toda a parte da romance entre Afonso e Solange. Foram o meu casal favorito, simplesmente impecáveis. E achei incrível como os dois se mostraram tendo erros e acertos. E isso contribuiu muito para um romance muito vivo e muito real. Também amei toda a lore do Marco Aurélio e como ele é o nosso malvado favorito que a gente amava odiar. Também gostei muito da parte do Thiago Reutemann. Ele traz uma mensagem que eu gosto muito, que é a de que meninos não precisam ser necessariamente extremamente másculos para serem homens de verdade. Na verdade é justamente o contrário, que homens precisam ser sensíveis, mostrarem seus sentimentos através da arte, falar o que eles sentem. Esse que foi um dos meus personagens favoritos, me identifiquei um pouco. Mas vamos falar de ponto negativo, que é o que vocês querem escutar, né? Pontos negativos. Nós temos que falar um pouco sobre como foi Raquel durante toda a novela. A Raquel em si, ela tinha tudo, inclusive a atriz, pra ser uma personagem muito forte, pra ser uma personagem muito incrível. Só que o que acontece? Ela acabou caindo no limbo do personagem santo, sabe? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Sabe aquele personagem que nunca erra e tá sempre lá pra dar uma lição de moral nas pessoas? E isso acaba fazendo com que o personagem fique meio desinteressante. Eu, como escritor, eu entendo disso. E quando você coloca um personagem que tá lá sempre pra ser, tipo, o coitadinho e nunca o errado da história, e que tá sempre querendo passar alguma lição de moral e nunca tem, sabe, tipo, aquele molho, vamos dizer assim, isso acaba fazendo ele ficar chato. E cada vez que ela aparecia na tela, meio que já pesa aquela coisa, sabe? Pesa o clima de tipo, ai nossa, aquele personagem que é botado pra ser santo. Ninguém gosta de um personagem santo, 100%. A gente gosta dos personagens que erram e acertam. Tanto que o Marco Aurélio conseguiu fazer isso de letra, sendo um personagem extremamente complexo, cheio de pontos bons e pontos ruins. Abrindo pautas pra várias conversas e ao mesmo tempo abrindo um espaço pra gente dar muita risada e se divertir pra caramba. Essa é justamente a coisa de personagens que erram e acertam. A gente se identifica com os erros dele, a gente se identifica com a falta de moralismo, entre aspas, vamos dizer. Porque ninguém na vida realmente sai por aí dando lição de moral o tempo todo. As pessoas erram, acertam, às vezes elas têm um ponto certo, às vezes elas têm um ponto de vista errado. E acontece. O mesmo aconteceu com o relacionamento de Ivan e Raquel. Que Ivan também era um personagem que não cheira nem fede. Era interessante? Era. Mas não cheira nem fede. E o relacionamento deles também... Sabe, enquanto em contrapartida nós tínhamos Solange e Afonso completamente incríveis num romance que eu esperava pra ver o que acontecia com eles. Tudo bem que no final começou a ser só público o relacionamento deles, mas tudo bem. Até um certo momento tava muito bom. Aquela cena da pedra deles conversando na praia, eu chorei horrores. Foi lindo, maravilhoso, traumatizante também. Mas entende o que eu tô querendo dizer? Quando um personagem é colocado muito como o santinho da história, o certinho, que nunca faz nada errado, e também até é engraçado, porque a Raquel cometeu erros, mas até os erros dela foram meio que... Entende? E não é culpa de alguém específico, sabe? É tipo... O roteiro não ajudou. Tinha outros personagens que ganhavam mais luz do que ela. Por exemplo, Nossa Senhorita Odete Reutemann. Foi uma personagem assim que você... Eu não vou dizer que eu amava odiar ela porque ela pendia sempre mais pro lado do ódio. Mas era uma personagem muito interessante. Era uma personagem sensacional. Eu amei
assisti Odete Roitman e amei passar raiva com Odete Roitman. Porque meio que era engraçado. Ao mesmo tempo que você via atitudes extremamente questionáveis vindo dela, ela abria pautas para alguns assuntos muito interessantes a ser falados. Como no fato de que nem sempre ela estava errada. Por incrível que pareça, nem sempre ela estava errada. E até ela teve um dos discursos mais sensacionais dessa novela quando ela meio que abraçou a causa feminista, mesmo que por todos os motivos que ela teve, mas o discurso foi muito bom. E ela é um grande exemplo de feminismo, por mais que ela tenha uma índole completamente não seguível, vamos dizer assim. Mas é inegável, Odete Roitman tinha o seu peso social. Inclusive, entrando no tópico Odete Roitman, nós entramos em alguns pontos que me deixaram com ranço durante toda essa novela. A maioria deles também tá muito conectada com o final. Primeiro ponto, Leonardo. Irmão, você não sabe a raiva que eu passei aqui em casa com a minha mãe e com meu pai, porque a gente esperava que ele falasse alguma coisa. A gente esperava que ele fosse abrir a boca pra falar alguma informação importante. Nem que fosse no último capítulo falar, eu amo a minha família. Qualquer coisa. Botava qualquer coisa só pelo um pouquinho mínimo de fanservice. Já tava sensacional. E o bicho não abriu a boca em nenhum momento. Uma palavra, uma única palavra já tava suficiente pra nós. Celina. Celina é outro ponto que me deixou deveras rançoso. Por quê? Eu tava apostando na Celina que ela tinha levado Odete de base. Mas tudo bem não ter sido ela. Tudo bem. Faz sentido com a lore da história. Só que a forma como foi colocada a Celina tendo medo da Odete, tudo bem que faz sentido com o resto da história, mas me deixou desgostoso, vamos dizer assim. Eu estava esperando uma reviravolta. Eu estava esperando um crescimento de personagem. Tudo bem que o discurso da Odete faz sentido, que é o de um personagem tá guardando a coragem pra acontecer no último momento. Mas eu tava esperando, eu queria que a Celina tivesse pelo menos um pingo de alguma coisa, de um revertere, sabe? Porque ela já tinha feito um negócio ruim com a Raquel na Paladar. Tudo bem. Agora ela tinha a chance de meter alguma coisa muito interessante. Ficou faltando. Heleninha Roitman. Uma das minhas personagens favoritas também. Até minha mãe falou muito sobre isso, porque a coitada vai viver com o trauma eterno de que ela levou Odete Roitman pra bater as botas no quintal. Sendo que isso não aconteceu. Ponto Marco Aurélio ter levado Odete para ver o Papai do Céu. Muito interessante. Eu não estava esperando. Realmente foi um plot que me bateu na cabeça e eu gostei. Eu gostei porque ele era o mais óbvio. Então eu não tava esperando que fosse ele. No momento que ele era o mais óbvio, eu tinha tirado todas as minhas cartas dele. E ele ter aparecido como quem levou Odete para fazer nananeném foi muito interessante. Gostei. Confesso que amei. Vamos falar do tópico quem Odete Roitman. Tendo que ninguém de fato levou ela por Odete estar viva. Muito bom. Confesso. Uma tacada de mestre. Porque ninguém nessa versão queria ver Odete indo de base. E a forma como aconteceu foi extremamente idiota. E eu tenho que assumir. Eu, como estando criticando, mostrando os pontos bons e os pontos ruins dessa novela, eu tenho que assumir que foi uma forma muito idiota. Poderia ter mantido Odete viva. Poderia ter mantido o plot final dela conversando com o Freitas e indo embora do Brasil. Falando Odete Roitman sempre volta, tal qual Springtrap sempre volta. Sim! É incrível, é um plot sensacional, um plot absolute cinema. A partir do momento que você bota ela tendo ressuscitado tal qual Henri Cristo 3 horas depois, aí fica chato, né? Fica chato porque a mulher abriu o saco de defunto. Ela gritou quantas horas depois de já ter levado um negócio aberto aqui. Como que vocês me... A melhor forma de ter feito isso, e deixem nos comentários se vocês concordam comigo. Odete Roitman sempre foi uma personagem muito inteligente, sempre quase 5 passos à frente de qualquer ser humano existente naquela novela. Óbvio que alguém iria querer tirar a existência dela naquela noite. Ela poderia saber disso. O que ela teria feito? Ela fala, Odete Roitman sempre sabe das coisas. Ela já tava com um colete à prova de balas e um saco falso, tal qual Chicó no Alto da Compadecida. O que ela fazia? Ela encenava todo o rolê lá, pagava uma bala pra galera fingir que ela não tava mais em circulação
e ela ia embora. Simples, encenava essa coisa, toda a ideia do enterro e toda essa coisa, encenação, tal qual foi o do Leonardo. Ela já tinha feito isso uma vez. Custava ela ter feito isso para ela própria? Não custava nada. E teria sido muito mais engenhoso e muito mais inteligente. Mas eu não julgo, confesso que esse é um dos grandes problemas de você escrever personagens extremamente poderosos. Principalmente quando eles se tratam de vilões, eles requerem finais extremamente inteligentes. Porque quando um personagem é extremamente poderoso, às vezes, se você não tiver um certo cuidado nesse ponto, vai ficar chato, vai ficar desinteressante e não vai ficar inteligente. Inclusive, isso é uma dica de escrita. Se você vai escrever um personagem extremamente poderoso, seja ele tendo poderes mágicos ou poderes monetários, tal qual Odete, sempre pense num final muito inteligente, botando todos os pontos tal qual você fosse uma pessoa. Porque aí você sempre vai ter tudo muito bem amarradinho. Mas eu confesso, eu sou artista, eu sou escritor e eu sou ator amador. Eu imagino como é difícil você escrever uma novela dia após dia durante 6 meses pra passar todo dia e gravar e fazer tudo, e ao mesmo tempo você tem que pensar no que o público quer e no que você tá pensando. É extremamente difícil. Então eu não coloco toda essa culpa, por isso que eu digo que eu não coloco a culpa em pessoa específica nenhuma. É a vida. É a vida de artista, principalmente de TV. Eu apenas imagino como é difícil. Globo, me contrate para eu entender como é difícil. Mas considerações finais sobre tudo. A novela é boa. Ela é boa. Ela prometeu o que ela entregou. Ela entregou o que ela prometeu, como eu disse. Eu me entreti, me diverti, chorei. Teve alguns pontos a se deixar tal qual Ana Clara, que está lá na casa até hoje apodrecendo? Sim, esse é um ponto a se falar, porque ela continua lá e ninguém sabe da existência dela, o que aconteceu com ela. Mas, como eu disse, eu me diverti. Olavo e César foram extremamente divertidos. Fátima foi uma personagem extremamente interessante de você assistir, porque ela foi uma antagonista muito boa, porque eu senti a raiva dela. E quando você sente a raiva de um antagonista é porque ela é realmente bem escrita. Eu achei incrível. Também a Lori do Poliana eu achei muito fofo. Elas abordaram o Poliana e toda a sexualidade dele. Achei incrível, um momento extremamente sensível. A Lori da Sarita também, muito lindinho, muito fofo. Mas, como eu disse, é a melhor novela que eu já assisti? Não, definitivamente não é a melhor novela que eu assisti. Saudades de Mania de Você, porque Mania de Você foi a melhor novela que existiu. E se você disser que não, você é clubista. Isso não foi a melhor novela que eu assisti, mas foi uma boa novela. Assumo. Dou 7 de 10 pra essa novela, porque como eu disse, me entreteu, me manteve preso durante 6 meses lá, assistindo todos os dias. Inclusive, no dia que mostraram quem levou a Odete Roitman pra assistir um show do Queen, eu fiquei de boca aberta. Me impressionei. E durante a novela toda foi muito interessante. No dia que a Heleninha viu o Leonardo pela primeira vez, eu lembro de estar saltando na minha cama, tal qual um pequeno sagui, desesperado. Então sim, foi uma novela muito boa, assumo. 7 de 10. 7,5 de 10. Pra não ser malvado. Mas foi uma boa novela, e que venha 3 graças e vamos ver o que vai rolar. Vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.